Às 7h33, temos aqui, hoje, no nosso Jornal da Panorâmica, a participação da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, a DOEPB. Conosco, a Mauriene Freitas, diretora de comunicação da DOEPB, que vai falar sobre as circunstâncias atuais na Universidade Estadual da Paraíba, na relação professores e meio acadêmico e também a instituição como um todo. É agora no nosso Jornal da Panorâmica. Entrevista. Muito bom dia, Mauriene. Seja bem-vinda ao Jornal da Panorâmica. Atualmente, a Universidade Estadual da Paraíba, todos os dias tem que matar um leão, tanto nos setores acadêmicos específicos, como nas circunstâncias macro, a exemplo do caso do tiroteio dos últimos que aconteceu no início desse mês, se eu não me engano, ou foi no início ou foi no final de março. Circunstâncias também como conflitos políticos dentro da instituição. Qual a avaliação que você faz até o momento dessa relação que a cada dia vive aí o ambiente acadêmico de conflitos e também de situações embaraçosas? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bancada. Obrigada pelo convite, a DOEPB. Agradeço o convite. Bom dia para quem está nos ouvindo agora, A UEPB é uma pequena amostra do que é a sociedade, A gente vive um momento muito tumultuado, muito caótico. Para além dos aspectos externos, a UEPB está quase uma década, Porque nós começamos com esse processo de desgaste com o governo do Estado desde 2011. Nós estamos em 2019, então a gente está completando quase uma década nesse processo, que é um processo de crise de financiamento da universidade pública, Nós tivemos aí a área de atuação da universidade, ela foi drasticamente encolhida por causa desses contingenciamentos, para a educação superior. E afora essas problemáticas de financiamento, nós estamos tendo esse problema, que foi uma situação horrível. Eu não estava na instituição, mas várias colegas nossas estavam no momento do tiroteio. É uma situação assim, os alunos ficaram aterrorizados, os professores também. E outras polêmicas que acabam envolvendo a instituição, porque no momento não se sabia o que estava acontecendo, se era um assalto, se era um atentado. A gente está num estágio, está num momento histórico que a gente pode, inclusive, pensar que era uma pessoa enlouquecida que entrou na universidade para matar outras gratuitamente. Então, assim, a UEPB, ela está passando por uma situação nos mais diversos campos, Está zicada, a gente tem que dar um jeito. A situação já está controlada? Como é que estão os andamentos das coisas? A respeito da situação da instituição, sobre o financiamento. Não, sobre essas agressões, esse assalto que aconteceu, como é que está a situação? Os assaltos, como aconteceu na instituição, é de responsabilidade da gestão da universidade, Eu sei que existe uma investigação em curso, mas a gente não tem noção de como anda, de fato, essa instituição. O que aconteceu, de fato, Foi proibido qualquer movimentação, qualquer transação que envolvesse dinheiro na instituição. Porque, na realidade, inclusive eu achava que aquele banco também não funcionava com caixa rápido, com saque de dinheiro, apenas para transações bancárias específicas. E aí, de fato, tinha voltado. Parece que é o que se parece, uma parte da comunidade solicitou isso e começou a mexer com dinheiro, e enfim. E houve o que aconteceu. Pois é, a situação de conflitos mais políticos, direita e esquerda na Universidade Estadual da Paraíba. Teve casos até de situações onde o Departamento de Geografia foi aí alvo, de uma ação que poderíamos dizer que de falsificação de documentos para a liberação de um departamento lá, de um auditório, que não correspondia ao que fora solicitado de fato pela universidade, e isso terminou gerando um debate político acalorado que tomou proporções gigantescas. Qual é a situação de intolerância, ou até que ponto está indo as questões de diálogo político entre professores e alunos? Pois é, a gente estava vendo uma situação no país, de forma ampla, que é uma situação em que
as pessoas simplesmente vomitam ódio gratuitamente. As pessoas odeiam e querem matar, e querem bater, e querem chegar nas pessoas, e isso é gratuito. Na universidade, a universidade é uma pequena amostra da sociedade. Então, você tem... No final do ano passado, com aquele processo das eleições presidenciais, você teve o acirramento dos ânimos, e a universidade ela não está fora disso, né? Esse caso específico de geografia, né, um aluno solicitou o auditório, apontando que a atividade estava sendo feita em conjunto com o CA. Quando a atividade foi divulgada, que o CA tomou conhecimento, foi pressionar a chefia do departamento. Não, nós não estamos organizando isso. E aí a chefe do departamento foi lá e cancelou a solicitação. Mas aí qual foi a consequência disso? A consequência disso foi uma grande publicização de uma suposta censura na universidade, mas não foi. O processo veio viciado desde o início, né? Houve uma indução a erro. E aí as pessoas foram para as rádios, as pessoas fizeram... o debate se acalorou muito nesse sentido, porque a gente vive, né, um momento que está tudo muito à flor da pele, né? Essa coisa de direita, esquerda, petralha, bolsomínio, e a universidade é um reflexo disso tudo, né? A gente tem aí uma situação do país que está caótica, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista econômico, mas, infelizmente, são esses assuntos que acabam retirando um pouco a atenção. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, eu sou coxinha, eu sou mortadela, né? Bandido bom é bandido morto, esse tipo de coisa que de fato, a gente precisa superar isso. E não tem discussão profunda, né? Não, é só ódio. É só isso. É só ódio. E raso demais. É raso. E tem uma coisa que é um complicador. A gente vive uma verdadeira campanha de difamação da educação. Em especial da educação superior. Porque a maioria, hoje, ainda assim, a educação superior de qualidade, ela se concentra onde? Nas universidades públicas. E as universidades públicas precisam de financiamento público para existir. E o que acontece? Cada vez mais a sociedade ela precisa se financiarizar. Isso é algo que a gente chama de política neoliberal. Então, o que precisa ser vendido agora? Educação precisa ser vendido. Então, se esse dinheiro público está indo para as universidades públicas, as pessoas não olham isso como um investimento, olham isso como um gasto. Então você tem o quê? Você tem a demonização do professor, você tem falta de respeito, a gente tem casos dentro da UEPB de agressão física contra o professor. E aí a gente tem, nessa grande enxurrada, você tem uma campanha de demonização do professor e, sobretudo, da educação pública, superior pública de qualidade. E isso é um problema, por quê? Porque se você investe nesse sentido, você perde... Porque assim, é um negócio muito engraçado. Todo mundo fala, a solução para o país é educação. Mas educação em que sentido? Né? Para fazer educação, você precisa de recurso. Para você ter o recurso, você precisa ter uma política centrada para a universidade ou para o ensino superior. Ensino superior, se for no nosso caso da UEPB, né, o Estado tem uma política para o ensino superior. Qual é o problema? A partir do momento que você desqualifica esse ensino e esses professores, você quer criar junto à sociedade que a educação não é um bem necessário, ele pode ser facilmente cedido. E qual é a situação? É uma realidade concreta. A UEPB hoje, 50% das vagas da UEPB hoje são para alunos de escola pública, ou seja, o maior beneficiário hoje do ensino superior, né, que a UEPB proporciona, são as pessoas de baixa renda, quem não pode pagar para a universidade. Então, quando você começa a denegrir a universidade, denegrir a ação dos professores, você está criando junto à população, veja bem, uma população que precisa desse serviço porque não pode pagar por ele. Você cria isso junto à população, um processo de quê? Não, então vamos fechar a universidade, vamos reduzir a universidade é muito caro e nós estamos em crise. Qual é o problema? O problema é que o maior beneficiário é justamente essa população mais pobre que não tem condição de pagar o ensino superior privado. E qual seria a alternativa inicial para que esse processo fosse revertido? Olha, nós temos várias frentes. A primeira coisa, a universidade pública no Brasil hoje, ela precisa de quê? De financiamento público. O que precisa hoje é uma política efetiva de financiamento da educação superior. E, ao contrário do que a gente está vendo, ela vem desde 2015, já no final do governo Dilma, ela vem sofrendo cortes.
Né? E a cada ano são cada vez mais cortes, cada vez mais cortes, cada vez mais cortes. Porque é dentro da universidade, por exemplo, o maior, hoje no Brasil, o maior celeiro de inovação tecnológica, de pesquisa, de conhecimento, de desenvolvimento de tecnologia é na universidade pública. Então a gente precisa de recursos para financiar isso. As pessoas falam o tempo inteiro em temos que ser empreendedores, a inovação tecnológica, mas para ser empreendedor com inovação tecnológica, você precisa de recurso. E esse recurso, me desculpem, não vem da iniciativa privada. Ela vem da iniciativa pública. A Maurine, voltando um pouco, pegando o gancho que você falava sobre violência, os professores da UEPB estão sofrendo violência por parte dos alunos? E outra questão, que tem a ver com isso, aquela história, combater a violência com poesia, afastar a polícia da universidade, isso existiu de fato? Veja só, as pessoas costumam fazer, isso são discursos prontos. A polícia militar existe e ela cumpre uma função. Pode ser que algumas pessoas tenham críticas à forma de atuação da polícia militar, mas ela existe, ela tem uma função na sociedade. A universidade não é local de coerção. Nós somos professores, nós não somos policiais militares. O professor ensina, o policial militar trabalha com a segurança pública. Na universidade, você tem poesia? Claro que você tem. Agora, nós temos um fato, porque veja bem, o que aconteceu na UEPB poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. E mais que isso, eu sou do campus de Catolé do Rocha. Então, a gente acompanha, por exemplo, as cidades do interior. Toda semana é uma história de um banco arrombado, de um banco assaltado, de bandidos que chegaram lá e sitiaram a cidade para roubar o banco. A UEPB, ela não está fora disso. Agora, qual é o problema? Isso é um problema de segurança pública. E poderia ter acontecido dentro da universidade, como poderia ter acontecido em outro local. Poesia é necessária para viver? Mas segurança pública é. Enquanto as pessoas não entenderem que a gente quer segurança pública, mas a gente também quer lazer, a gente também quer poesia. E outra coisa, é preciso que as pessoas estejam muito conscientes. Foi uma situação muito traumática. Eu não estava lá, mas vários colegas estavam lá. E nós vimos, inclusive, alguns vídeos que foram feitos por colegas que estavam no momento. As pessoas se jogaram no chão. Teve gente que pulou do primeiro andar. Então, não dá para você diminuir esse trauma que é, né? Porque são jovens que estão ali. Né? Você não pode diminuir essa situação extremamente traumática, porque você é vítima de uma violência, você está exposto à violência, e reduzir que, por causa disso, a gente agora vamos usar livros e poesia para combater. Não é, gente. A gente sabe, isso é uma discussão, é muito desonesta, porque não é, a gente sabe que não é assim. Se combate a violência com educação, mas não é lendo poesia, não é só lendo poesia, mas é o quê? Dando formação para quê? Para que esses jovens que hoje caem na criminalidade tenham acesso a estudo, tenham acesso a trabalho. Então é isso que nós da universidade defendemos. Nós defendemos uma outra sociedade em que não se precise fazer o uso da força bruta para isso. Agora, de fato, não dá para você fazer esse tipo de correlação, porque eu estudei para ser professora, eu não sei nem como é que pega uma arma. Quando eu vejo uma arma, eu tenho um pavor de arma. Né? Eu formo pessoas para que as pessoas não peguem armas. É outra finalidade dentro da sociedade. E quanto à violência aos professores da UEPB, de fato, existem casos? Existe. A gente da UEPB, desde o final do ano passado para cá, foi tanto física como moral? Moral, verbal, você não é um negócio muito muito complicado. Desde o final do ano passado, desde aquele problema, desde o final do acerramento da história das eleições, o que os professores recebem de ameaças, a gente teve dois grandes. No final do ano passado, a gente teve um caso de um professor que estava cumprindo a ementa do curso, né? Então, porque cada disciplina que você paga, você tem um conteúdo a ser ministrado. E aí o professor estava ministrando esse conteúdo, o conteúdo acho que era corpo, ele era um professor de antropologia e dava aula no curso de educação física. Corpo, bem-estar e saúde. E dentre os pontos dessa ementa, estava a questão da autonomia corporal. E aí o professor, para dar exemplos na sala de aula, citou situações, citou formas de exemplificar essa história da autonomia corporal, né? O suicídio. Quando você comete suicídio, você está decidindo sobre o seu corpo. Você está decidindo que você não quer viver. Se isso é moralmente aceito ou não, é outra coisa. Mas
a movimentação que o indivíduo faz é sobre o seu corpo. E aí, a exposição, por exemplo, nas redes sociais do corpo, também isso diz respeito à sua autonomia. Você decide se o que é que você quer mostrar, o que é que você não quer. E aí, tocou também, num desses exemplos, tocou na questão da legalização do aborto, né? A mulher, quando decide fazer o aborto, ela pode estar dizendo, não, está no meu corpo e eu tenho direito ou não. E assim, independente do professor colocar o ponto de vista dele ou não, mas são Situações que existem. que existem. Você não pode fechar os olhos sobre isso. A gente está na universidade. O local de se discutir é a universidade. E aí, esse professor foi retaliado por um grupo de professores, porque, inclusive, na petição que se exigia que o professor fosse retirado do curso, que ele não ministrasse mais aulas, Absurdo, fosse né? retirado porque aquilo feria a concepção religiosa de alguns alunos. Veja, você não é obrigado a concordar com o aborto, seja porque você acha que moralmente não é aceito, ou porque sua religião não permite, depende das suas convicções. Agora, nós, enquanto universidade nós temos que dizer, olha, existe esse problema, e aí as pessoas se colocam. A universidade é isso, que as pessoas não entendem, é o direito ao contraditório. Você pode concordar, você pode discordar. Agora, para fazer isso, você tem que fazer com respeito, e as pessoas perderam o limite do respeito. É trazer as questões para o debate. Para o né? debate. E as pessoas, de acordo com suas construções sociais, com sua experiência de Formem vida, seu juízo de valor. exatamente. E aí, voltando um pouco, fechando um pouco para a questão da agressão aos professores, nós lá do EPB hoje estamos cada vez mais verticalizando o atendimento de auxílio aos professores. Professores que são achincalhados nas redes sociais. Nós já do EPB temos uma página que o melhor nome que nós recebemos na página é vagabundo. É vagabundo. Basta você discordar do outro, é vagabundo. E para solucionar, e fazendo um gancho com o que você colocou, eu acho que existem algumas movimentações que a gente precisa tomar de conta. Eu acho que, inclusive, os comunicadores sociais também têm uma certa responsabilidade. Juridicamente, a universidade não tem um departamento que seja responsável por essas agressões? Olha, a universidade, ela defende o professor enquanto ele estiver representando e trabalhando pela instituição. Nós, do EPB, o sindicato, nós, enquanto entidade que defende o interesse da classe docente, da categoria docente, nós estamos fazendo essa defesa. E aí, a gente está com um corpo jurídico extremamente afinado, né, e apostos para atender as professoras, os professores que forem vítimas disso, né? E eu acho que a gente tem que começar a repensar a forma como a gente enxerga o professor, porque o que a gente mais tem, eu acho que todo dia, todo mundo escuta uma história, escuta um relato de um professor que foi agredido em sala de aula. Isso não é só no ensino superior, isso é na educação básica. Veja, se a gente permite que um aluno xingue o professor de vagabundo, nada impede que ele chegue em sala de aula e parta fisicamente para cima do professor, que ele leve uma faca, esfaqueie o professor, que ele leve uma arma e mata o professor e os demais colegas porque foi contrariado. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade nesse aspecto de proteção mesmo. A figura do professor, ela vem sofrendo constantemente ataques, e esses ataques ele vem de todos os lados. E aí eu queria até fazer um apelo a vocês, os comunicadores, né? Por exemplo, em períodos de greve, a gente escuta muito. A crítica ela tem que ser feita, né? Se existe uma crítica, ela tem que ser feita. Mas já aconteceu da gente ter que entrar com pedidos de direito de resposta em momentos, porque nós somos literalmente chamados de vagabundos. E nós não somos isso. A gente trabalha 40 horas semanais. A gente não sai da aula dentro da sala de aula. Professor é um dos poucos trabalhos que leva trabalho para casa. Fim de semana, não tem um professor que não tem uma atividade para corrigir. Professor é professor 24 horas. O tempo inteiro ele está Exatamente. ouvindo uma música, ele está pensando numa aula, ele está lendo um texto, ele está encaixando ali numa aula, ele está vivendo a aula o tempo inteiro, na verdade. Exatamente isso, e as pessoas não entendem, porque a nossa atribuição não é só a sala de aula. Por exemplo, você tem a pesquisa, você tem a extensão. No meu caso, eu trabalho muito com pesquisa. Ora, para trabalhar com pesquisa, eu preciso de espaço fora do meu horário de trabalho para formar esses alunos, né? A gente faz seleção de bolsistas e eles vão trabalhar, eles vão ter que estudar, além do que das atribuições normais da universidade, para poder dar conta da pesquisa. E aí nós também temos a extensão. O que é a extensão? A extensão é o serviço direto, imediato, que a universidade oferece, por exemplo, para a comunidade.
Por exemplo, o serviço da Clínica de Psicologia da UEPB, ela atende as pessoas da comunidade, mas é o serviço que é gerido, que é pensado pela universidade. Então, assim, para você desempenhar, veja bem, aí o professor, ele dá aula e depois, nesse caso, vamos pensar, né, desse exemplo, ele ainda vai ter que ir lá supervisionar os alunos e atender naquela clínica. Então, as pessoas não entendem esse processo e, por causa disso, as pessoas deslegitimam, ou pelo menos elas tentam criminalizar, por exemplo, as nossas reivindicações por melhoria de condições de trabalho, por melhoria salarial. E a situação na UEPB não é fácil. Nós estamos há 5 anos sem reposição salarial. Não estamos falando de reajuste, nós estamos falando de reposição salarial. 5 anos em que o governo, em que o Estado da Paraíba, né, é público e notório de que quase dobrou a arrecadação do Estado. Ou seja, o país podia estar em crise, mas a história que sempre se ouvia dentro do Estado é que o Estado da Paraíba, do que diz respeito à arrecadação, está com superávit. E nós estamos passando por esse problema. Estamos conversando com a Mauriene Freitas, diretora de comunicação da UEPB. Agora vamos a alguns recados dos parceiros do Jornal da Panorâmica e daqui a pouquinho concluímos a nossa entrevista. Campina Grande tem uma empresa especializada em limpeza e higienização de grande porte. Estou falando da Cirúrgica Oliveira, que tem produtos e equipamentos para atender condomínios, hospitais, prefeituras e empresas de um modo geral. Toda a linha germicida e bactericida para hotéis, consultórios. O atendimento é especializado e serviço de pronta entrega na Rua Major de Souza Santos, número 181, no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Migão. O telefone é o 3337-4178. Super Choque, cursos de conserto de smartphones e eletrônica de bancada. Aulas práticas, bancadas individuais e material didático completo. A Super Choque fica ali na rua Índios Cariris 308 e o telefone é 993760841. Super Choque, formando super-heróis. Cetrans e STTP, liga 3341-1517. Vieira Aço, as melhores soluções de aço para você, com todo o material para construtores e serralheiros. Avenida Assis Chateaubriand, 1376, ao lado da Secretaria de Saúde. Fone 3331-3209. Vieira Aço, as melhores soluções do aço para você. Páscoa Rede Compras, um mundo de gostosura. Promoção Fome de Terça no Partagem Shopping. Todas as terças-feiras a praça de alimentação tem ofertas especiais somente nesse mês de abril para você aproveitar com a sua família. Memorial Vale da Saudade, Central de Venda 0800 591 0575. Terrenos no Monte Ville Residência e no Parque Ville Residência. Informações 3341 1575. Armarinho Campinense, 2 lojas na Feira Central para melhor servir a toda a sua clientela. Invista no seu futuro, escolha o Unesc Faculdades, fone 3321-4601. Pois é, agora às 7h55, agradecendo a vinda aqui hoje da diretora de comunicação da UEPB, a Mauriene Freitas, ao amigo Fred também pela a colaboração sempre com as pautas relacionadas à UEPB. Nessa manhã aqui no Jornal da Panorâmica. Muito obrigada, Mauriene. Obrigada mais uma vez, nós que agradecemos, né? Estamos aí, agradecemos pelo espaço, é importante a gente conversar sobre a universidade, sobre a situação dos professores, né? E nós estamos aí nessa luta, dentro da universidade, fora da universidade, né? Por um projeto de sociedade, e esperando a que a gente tenha esse momento para conversar com o governador do estado sobre a situação da UEPB. Ok. Olha só, o Jornal da Panorâmica fica por aqui. A você o nosso muito obrigado pela audiência, pela participação. Para você, muita fé e sabedoria para seguir na estrada. Amanhã, nosso encontro marcado, às 6 horas da manhã. Até lá. Um abraço para todos vocês, uma quarta-feira abençoada. Amanhã a gente está de volta contando com a audiência de vocês. Um abraço.